Olá, meus camaradas, eu sou o professor Timóteo, bem arrumado como sempre, e nós vamos fazer uma breve explicação da unidade 18, ou da unidade 6 do capítulo 18 do livro de Nelson Tomasi, que é o livro que vocês devem ter aí com vocês. Se não, vocês têm ele em PDF no Classroom. Para vocês desavisados, isso não é uma aula pré-ENEM, é algo específico, é algo é algo específico, algo para cumprir com uma carga horária, com conteúdo relativo a uma carga horária, alguma coisa do tipo, dos alunos do IFMA Campus Rosário. Então, é bem restrito, não esperem algo diferenciado. Sobre o slide está disponível na internet porque é da própria editora Saraiva, tá? Então, vocês não precisam printar, mas se quiserem, printem. Nós começamos falando nesse ano sobre cultura e ideologia. Cultura e ideologia. Turma do segundo ano, estou com saudade de vocês. De fato, eu sou um dos que afirmo que vocês são a melhor turma de segundo ano do IFMA. Não tem outra. Não tem outra. Não tem. Desculpa. Vamos lá. Nós discutimos um pouco sobre cultura e ideologia no começo do ano. O que é cultura, o que é ideologia. Falamos que cultura é aquele conceito que todo mundo sabe o que é, mas não sabe explicar, ou seja, não sabe. Ou então sente mais do que sabe intelectualmente. Meu cabelo aqui. Sim. Então nós vamos trabalhar com alguns conceitos básicos de cultura. Nós temos aqui, olha, são 3 conceitos básicos que nós vimos em sala de aula e nós enfatizamos em sala de aula, tá? Se você pegou ou não, se você estava ligado ou não, é outra coisa, mas eu sei que nós enfatizamos. Cultura valor, cultura alma coletiva e cultura mercadoria. Isso já mostra que existem vários conceitos de cultura. Então, a primeira coisa a aprender, existem vários conceitos de cultura. Existem vários conceitos de cultura. É isso mesmo. Existem vários conceitos de cultura. Cultura valor aparece na ideia de cultivar o espírito. Define um julgamento de valor sobre quem tem ou não tem cultura. Hierarquização. O que é hierarquização? Colocar um acima do outro. Juízo de valor, cultura valor. A partir do meu pensamento, da minha formação, eu vou julgar uma cultura como superior ou inferior. Um exemplo, há quem não goste do funk, nem da cultura relacionada ao funk. Então, com base no que eu penso, na minha formação social, no meu desenvolvimento, nas minhas influências que fizeram de mim o que eu sou hoje, eu posso afirmar que quem curte funk ou quem gosta de determinados tipos de música é alguém de cultura inferior. O que é isso? Tratar a cultura como cultura valor, como cultura em que eu estou colocando uma como inferior à outra, tá? Cultura alma coletiva. Cultura alma coletiva é um conceito que geralmente está relacionado às características de um povo, de uma sociedade. Civilização, aqui ele fala civilização, mas vamos pensar, cultura alma coletiva é a cultura que dá a cara, que dá as características de um grupo social. Um exemplo, a cultura italiana, a cultura brasileira, a cultura maranhense. E aí nós podemos pensar em até pequenos grupos, a cultura assembleana, a cultura católica, a cultura do candomblé. Perceba como nós podemos caracterizar um grupo. Então, qual é a tua cultura? Qual a civilização que você faz parte? Qual o grupo social que você faz parte? Entende? E por último, temos a ideia de cultura mercadoria. A cultura de massa compreende bens ou equipamentos culturais, como cinemas, bibliotecas e aqueles que trabalham nesses estabelecimentos. Pense assim, cultura, mercadoria, lembra consumo. Consumo. Cultura, mercadoria, consumo. A cultura mercadoria trabalha com a ideia do que você tem consumido. Trabalha com uma lógica de estabelecer produtos.
Um exemplo de um produto. Eu sei que no produto geralmente tu pensa em uma coisa na tua mão, né? Tá, uma coisa. Mas nesse caso aqui, o produto é ir ao cinema, ir ao teatro. Se você viu determinados filmes, você já se deparou com um contexto em que alguém diz: como é que é? Tu não viu esse filme? Tu não tem cultura. Ele está querendo dizer que você não consumiu um filme que ele, na percepção dele, ele entende que é necessário consumir. Entende? Isso é muito comum. Então, conteúdos teóricos e teológicos, tu não conhece uma palavra, tu não tem cultura, tu não conhece. Então tem muito a ver com o consumo da pessoa. Mas pensem, o consumo não é só através do que se pode comprar. Se bem que no capitalismo tudo isso aqui é vendido, né? Tudo isso aqui é mais facilmente vendido. Então, cultura valor, cultura alma coletiva e cultura mercadoria. Pense nisso, aprenda isso, decore isso. Nós temos depois o conceito antropológico de cultura. Bom, aqui nós vamos ver vários antropólogos, cientistas sociais, falando sobre a ideia de cultura. Então, o que você precisa quando estiver lendo o texto é pegar alguns pontos principais de cada um. O que é a antropologia? É uma ciência parente da sociologia, que elas estão tão unidas que às vezes a gente não sabe diferenciar quem é antropólogo e quem é sociólogo. Mas nesse caso aqui, nós temos o antropólogo Edward Taylor, dizendo que cultura é o conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, direito, costumes e hábitos de uma sociedade. Pensa como isso é englobador. Isso aqui engloba tudo de você. É a tua religião, é o jeito de se comportar, é o jeito de sentar, é o jeito de tu falar, é o jeito de tu pensar. Engloba tudo. Franz Boas já teve um cuidado de apontar, entre outras coisas, algo importante para a cultura. A cultura seria aquilo que diferencia um grupo de outro. Por que ele faz isso? Porque muitas pessoas defendiam que o que diferencia o africano do brasileiro, o que diferencia a Nigéria da África do Sul, o que diferencia a Noruega da Suécia, é a questão biológica. Por mais que a biologia sempre tenha influência, sempre existe uma influência biológica, que nós não vamos tocar aqui porque não é nossa área mesmo, e não é nossa área mesmo. Quer dizer, eu não tenho gabarito, não tenho conteúdo para falar sobre isso, mas eu tenho conteúdo para dizer que as diferenças marcantes de uma sociedade para o outro são culturais, se perfazem a partir da sociedade, são construídas a partir da sociedade. Entenderam? Oi? Justa. Maravilha. Eu sei, a aula está muito boa. Obrigado. Calma, sem elogios. Ô Senhor, para. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Então, a diferença é biológica ou cultural? A diferença entre as sociedades é cultural. São de aspectos culturais. Então aqui nós temos outros pensadores, como Malinowski, que fala sobre a interdependência entre as esferas de uma cultura, como tudo é ligado. A igreja no Brasil, o modo de torcer no Brasil, o modo de se comportar no Brasil, o modo de fazer política no Brasil, uma coisa está interligada à outra. Então pense nesse ponto principal de Malinowski. Interdependência entre os elementos. Que elementos? Os elementos da cultura. Ruth Benedict e Margaret Mead, elas também detonaram. Muito interessante a perspectiva delas, que, entre outras coisas, a Ruth Benedict ela diferenciou entre um modelo apolínico e um modelo dionisíaco. O modelo apolínico, representado por indivíduos conformistas, tranquilos, solidários, respeitadores e comedidos. O modelo dionisíaco, apolínico relacionado a Apolo, dionisíaco relacionado ao deus Dionísio. Quer saber um pouco mais sobre isso? Pesquisa. Reúne os ambiciosos, agressivos e individualistas. Pense na sua sala de aula aí, da época que vocês estavam juntos,
Quem se caracteriza mais como apolínico e quem se caracteriza mais como dionisíaco. Atenção, mas isso não quer dizer que só existem esses dois tipos. Isso são modelos para se pensar. Modelos para se colocar assim como parâmetro para se aproximar, se distanciar. Não fique pensando, então ela definiu que só existem esses dois tipos de pessoas. Não. Não é só isso. Margaret Mead trouxe uma discussão bastante importante. Olha onde eu vou ficar, olha. Não diga que é a mesma coisa, porque eu sou mais bonito. Então vamos lá. Tem que ser, né? Se não for mais bonito do que... Ai, Senhor. A Margaret Mead investigou o modo como os indivíduos recebiam os elementos de sua cultura. Com base a diferença das personalidades. Isso é legal. O que diferencia, o que faz com que nossas personalidades sejam diferenciadas? Será que é nossa genética? Será que são nossas características biológicas? Aí eu repito, por mais que você possa analisar biologicamente as diferenças de personalidade a partir de um hormônio, a partir de um desvio genético, de uma mutação, a partir de alguma coisa do tipo que o biólogo vai ressaltar. O que eu quero dizer com a Mead aqui é o quê? Quem define a nossa personalidade são as características culturais. É a cultura, é a educação, o modo como você é educado. Timóteo, mas é o modo como eu sou educado aonde? Aí é que está. É muito amplo o modo como você é educado em tudo. No capítulo 1 o livro trata sobre socialização. Se você parar para analisar, você é socializado em casa, na escola, mas também nos desenhos, mas também falando com o amiguinho, mas também com o tio que pode bater na esposa, que não sei o quê. Tudo isso vai influenciando, vai formando quem é você. E isso você vai tendo respostas a tudo, a todas essas ações, reações, e isso vai formando culturalmente quem é você. Então, segundo Mead, é concordável que o que define a nossa personalidade não são as características biológicas, como o sexo, tá? Mas a maneira como a sociedade e a cultura define a educação das crianças. A educação é um processo social. Claude Lévi-Strauss é muito importante para a antropologia, mas o que eu quero que vocês fixem aqui você vem aqui que está em cima de nós, sistemas simbólicos. Se ligue que cultura está relacionado a símbolos. Então, uma das características da cultura é que ela apresenta um conjunto de sistemas simbólicos para a gente. Como assim, Timóteo? Não é em todo lugar do mundo, por mais que seja em alguns locais, se você fizer assim, você talvez não obtenha uma resposta, as pessoas não entendam. Porém, para nós, de uma cultura ocidental globalizada, todo mundo que faz assim, um sinal, isso aqui já é positivo, já é algo legal, já é algo, vamos dizer assim, do bem para frente. Se você faz isso, na nossa cultura é algo negativo. Que sinal é esse? É um símbolo. E esse símbolo só pode ser entendido por causa da nossa cultura. Timóteo, mas todo mundo entende. Mude um pouquinho. Quase todo mundo entende. Mas por que todo mundo entende? Porque nós vivemos numa cultura globalizada. Naturalmente, forçadamente globalizada. Então, muitas coisas que são símbolos de uma cultura viram símbolos de toda a sociedade. Falar toda a sociedade é muita arrogância, porque existem sociedades que não ligam para isso, né? Mas vamos dizer, da maioria das sociedades, tá? Vamos falar sobre três palavrinhas aqui, três categorias. Geralmente fala isso, categoria, quando algo que a gente define, cultural, tem um conceito, a gente está trabalhando não com palavras simples, mas com categorias. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo. Ter a etnia no centro. Quem é etnocêntrico?
Logo, uma novidadezinha para você. Todos nós somos tendentes a sermos etnocêntricos. Por quê? Porque nós somos tendentes a entender que a nossa etnia é melhor do que a outra. Como assim, Timóteo? Nós somos maus? Que coisa é essa do coração? Não é maldade. É natural que você, que é criado em determinada cultura, que aprende que determinadas coisas são o certo e outras coisas são o errado, você ache que o que você aprendeu é o certo, o jeito como você vê o mundo é o melhor jeito. Então, é normal que as sociedades, cada sociedade, entenda que o modo de ver o mundo da sua sociedade é melhor. Um exemplo, uma questãozinha básica é quando os portugueses encontraram os índios, que eles chamaram de índios aqui. Quem é que se achava melhor? Parece na nossa mentalidade que só os portugueses se achavam melhor do que os índios. Mas os índios tinham a convicção de que eram melhor do que os portugueses. Existe um documentário da Netflix, Guerras do Brasil, eu acho que é, mas procure no Google, que vai falar que o Krenak, que é um intelectual indígena bem famoso, ele vai mostrar como os índios até tinham pena dos portugueses que chegavam acabados aqui depois de uma viagem cansativa, ruim, mal alimentados, etc. Então, todo mundo, todas as sociedades têm a tendência a achar que o seu jeito de ver o mundo é melhor do que o do vizinho. Normal. Porém, nós temos o exagero, a doença, com base no etnocentrismo, que seria a xenofobia. O que é a xenofobia? A xenofobia, além de o indivíduo achar que o jeito dele é o correto, ele quer eliminar o outro. É isso mesmo. Eliminar, destruir o outro. A xenofobia, com X, tá? Xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Então, nós temos muito isto em vários contextos, mas dois especiais: paulistas ou sulistas e nordestinos. Timóteo, mas nós somos estrangeiros, moram no mesmo Brasil, no mesmo país. Para a gente aqui, sociedades diferentes não estão limitadas por país. Tem sociedades dentro do Maranhão, sociedades entre os estados, tem vários tipos de sociedade. Então, nordestino no sul, ou em alguns locais específicos, como São Paulo, são tratados ou tendem a ser tratados de forma preconceituosa, destrutiva mesmo. Não é uma forma só de achar, menosprezar mesmo. Outra coisa são os latinos nos Estados Unidos, inclusive, lógico, o Brasil, mas a gente vê muitos latinos mexicanos sendo maltratados em filmes, etc., nos Estados Unidos. Então são formas de xenofobia. Etnocentrismo é comum. Inclusive, diríamos, numa tentativa de comparação, é algo saudável. Todo mundo não está errado em achar que a sua cultura acaba sendo mais adequada, mais correta, de acordo do que a outra. A gente tem um preconceito. Xenofobia é doentio. Ela quer eliminar as outras culturas. É doentia. Ela quer eliminar as outras culturas. Sim, nós temos algo que ficou conhecido popularmente como complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Como assim, Timóteo? O complexo de vira-lata é uma espécie de cultura brasileira de sempre se achar pior do que os outros. Então, se o etnocentrismo tem a ver com cada sociedade se achar melhor, nós, brasileiros, somos vistos com essa categoria chamada complexo de vira-lata como uma espécie de menosprezadores de nós mesmos.
sempre valorizando o outro, sempre valorizando uma cultura norte-americana, europeia, menosprezando a nossa cultura. Até que ponto isso é real ou não, até que ponto isso é factível ou não, que eu posso... Mas isso é para se notar como uma característica lembrada durante o desenvolvimento do pensamento social brasileiro. Tá? Então, etnocentrismo, xenofobia, complexo de vira-lata cabem muito bem num diálogo sobre cultura. E por último, vamos falar aqui rapidinho sobre trocas culturais e culturas híbridas. Amados, no mundo, como nós já falamos, globalizado, nós temos a troca de informações, troca de mercadorias de forma assim nunca vista antes. Até o século XIX, as relações culturais ocorriam entre os grupos próximos. Existia troca cultural? Sempre vai existir troca cultural, mas era entre grupos próximos. A sociedade tribal A trocava informações, diálogos, mercadorias com a sociedade tribal B. Só que a partir do século XX, um processo exacerbado de contato, de comunicação, de venda de produtos e de cultura fez com que nós chegássemos num contexto em que nossa cultura se tornou híbrida. Híbrida, lembre, misturados. As trocas culturais são feitas em quantidade que não se sabe mais nem a origem dela. Um exemplo, a luta jiu-jitsu. É chinesa, é indiana. Existem algumas teorias que falam da origem indiana do jiu-jitsu, que hoje tem a cara do Brasil. Só para eu ter uma ideia. Tem o nome da modalidade jiu-jitsu brasileiro. Então, perceba, uma coisa que hoje é vista como brasileira já passou pela China, já passou pelo Japão e é vista como um dia tendo uma origem quase mitológica na Índia. Nós não sabemos mais de onde vem. A gente toma posse das coisas de forma geral, troca cultural, animes, mangás, doramas, cultura hollywoodiana, fast food, entendem? Tudo isso está muito relacionado. Para o sociólogo holandês Smeer, é importante preservar as formas particulares, grupais, regionais ou nacionais para que se alcance uma democracia cultural de fato. Para ele, o obstáculo a vencer é a dominação cultural. A dificuldade que nós temos, aí eu coloco uma questão para vocês, até que ponto as trocas culturais são feitas de maneira equilibrada? Como assim, Timóteo? Será que a gente tem como escolher não ter o fast food? Mas é cultura americana. Pois é, uma cultura norte-americana, só que todo o nosso contexto capitalista de pressa, de vida corrida, pede comidas rápidas, comidas processadas, o nome disso comidas não, cada vez menos naturais. Então, essas trocas, deixar de comer, deixar de ter o meu jeito, deixar de me comportar de acordo com a minha cultura, às vezes é um processo que não tem escolha. Não tem escolha por quê? Porque nós somos pressionados e tal. É muito forte. Como lutar contra, imagina uma empresa de celular brasileira, lutar contra a Apple, a Samsung, imagina, cadê a força? Então, por outro lado, a gente não pode pensar que eu tenho que preservar minha cultura, então não posso mudar nada. Não, a gente sempre vai estar mudando, sempre vai estar em trocas culturais. Tem gente que acha que índio ou indígena que tem celular não é mais indígena. Não tem nada a ver, porque todos realizam trocas. Vocês, a geração de vocês, dos pais de vocês, dos avós, desfrutaram de coisas que os seus antepassados não desfrutaram.
ou seja, adquiriram, modificaram, mudaram, transformaram. Então, temos que tomar cuidado porque talvez estejamos sendo dominados, mas também tomar cuidado com essa ideia de, não vou me misturar, porque não dá para não haver trocas culturais, não dá para não haver trocas, uma sociedade híbrida. Tá? Então é isso. Para os meus colegas que têm dificuldade no aprendizado, na leitura, que estão lutando aí, esse é um vídeo que possivelmente ajudará vocês, tá? Um cheiro, um abraço, ó.